E a AgriShow tem novidade, tem tecnologia, mas também a gente encontra por aqui tendências. Estou falando do aluguel de máquinas agrícolas. Ao meu lado, o Sérgio Rezende, de contas corporativas da LS Tractor. Ele vai explicar um pouquinho para a gente como é que está funcionando e principalmente como é que está esse mercado. Afinal de contas, a LS já tem um trabalho nesse sentido de aluguel de máquinas, principalmente tratores aí para o produtor rural. Perfeito, Alex. Esse mercado de locação para máquinas, ele vai evoluindo a cada ano, né? Isso por questões óbvias de matemática comercial, né? Hoje é muito mais rentável em termos de taxa de custo operacional você locar uma máquina do que adquiri-la, né? É uma modalidade muito frequente hoje em dia e que tem ainda muito a evoluir, né? Só para a gente entender como é que funciona e por que essa vantagem que você está relacionando. Que conta que o produtor tem que fazer para chegar nessa conclusão que você trouxe? Alex, a conta, ela primeiro tem que ser analisado o prazo de locação, né? Um prazo de locação mais dilatado, ele vai diluir melhor os seus custos, né? A locação ela se torna muito viável pelo enquadramento fiscal da empresa. Se a empresa ela se enquadra em lucro real, ela vai ter uma recuperação minimamente de 33% do valor que ela paga numa locação. Ao passo que numa aquisição, isso entra como um imobilizado e essa recuperação fiscal ela não se torna possível. E fora que você tem que contar com a depreciação desse bem. Perfeito, perfeito. Quando você adquire, você tem uma depreciação fiscal também do bem. Um outro ponto também que favorece muito a locação de máquinas hoje é a questão operacional, porque você tem várias modalidades para você locar. Você pode locar só a máquina, você pode locar a máquina com serviços, você pode locar a máquina com pneus, né? Então, todo esse custo operacional é absorvido em cima de um PMT de locação, de uma parcela de locação mensal. Agora, ao tomar a decisão de locar, de fazer esse aluguel de máquinas agrícolas, o produtor ele consegue otimizar o trabalho na propriedade dele, ele tem à disposição a hora que ele quer, da forma que ele quer, o trator na propriedade dele? Tranquilamente. Isso aí, quando ele faz a locação, ele tem inteira posse do bem, né? Por aquele período de contrato que foi contratado, né? O bem fica disponível durante todo o prazo que o contrato vigora, né? Quando ele contrata com serviço, por exemplo, o serviço é da própria empresa. Os serviços, quando ele contrata com serviço incluso, são embutidos desses valores todas as revisões previstas no manual da máquina. Ou seja, o produtor não precisa se preocupar com nada, então. Todas as revisões, todos os cuidados com a máquina estariam já contratados. Tudo incluso, tudo incluso. Isso aí dá um ganho operacional para ele muito grande, né? Uma comodidade e uma tranquilidade para ele produzir melhor. Agora, como é que está esse mercado hoje? O produtor já fez as contas e já entendeu que essa possibilidade existe? Aí, em alguns segmentos de máquinas, ele já está mais evoluído. O setor agrícola, nós estamos vendo um movimento muito grande por parte das locadoras maiores, eu posso citar aqui até Unidas, hoje que está fazendo um movimento muito voltado para o setor agrícola. Uma coisa muito peculiarizada para esse setor agrícola, né? Porque o setor agrícola a gente sabe que ele tem sazonalidades. Então, o aluguel ele vai trabalhar essa sazonalidade do setor. Só para a gente entender, a LS Tractor já presta esse tipo de serviço ou já faz esse tipo de atendimento? Através da própria LS Tractor ou ele tem parceiros também? Não, normalmente as montadoras
para esse tipo de modalidade, em máquinas, no segmento de máquinas, não tem uma locação direta. Então você precisa sim dos parceiros das locadoras que já atuam no mercado, né? A gente fornece o produto, a gente faz a cotação de preço, a gente faz a cotação do serviço e a locadora parceira ela vai formatar esse price de locação. Mas você estava me falando que o próprio vendedor pode detectar a possível necessidade aí de locação ou compra do equipamento. Sim, isso é muito natural. Quando às vezes o cliente ele tem a princípio a necessidade da aquisição, mas o vendedor ele tem como detectar essa necessidade talvez de uma locação, de uma viabilidade de uma locação. Né? Hoje eu treino minhas equipes comerciais para poder ter essa percepção do que fica mais em conta para o produtor, se a aquisição ou se a locação. Eu acredito que hoje você tem que fazer essa conta, né? Quando você pensa em adquirir equipamentos que são bens de produção, você tem que fazer essa conta, a conta de aquisição e a conta de locação, através daquilo que a gente chama de TCO, né? De taxa de custo operacional, de custo de aquisição. Qual é o custo desse aluguel? Como é que funciona essa contabilidade? Olha, o custo de aluguel ela varia muito em relação qual que é o escopo de aluguel. Eu vou verificar qual que é a operação do cliente, se ela é uma operação severa ou não. Eu vou verificar o prazo de locação. Eu vou verificar quantas horas esse cliente vai trabalhar num determinado período. Isso é o que determina um escopo de locação. Evidentemente, toda a base de cálculo é feita em cima do valor da máquina. E você estava me contando que a partir da demanda desse público, acabou surgindo também novos modelos, como esse que a gente está vendo aqui. Perfeito. Um dos setores que mais motivou a desenhar esse produto, né, para um determinado segmento foi a demanda do setor de locação, né? Que eles têm isso, eles já atuam em cima desse segmento específico, que é um segmento florestal, já há algum tempo, e isso nos motivou a trazer para eles um produto de fábrica, vocacional, né, da LS para o produtor, para quem trabalha no segmento de silvicultura, né? Dá uma ideia de proporcionalidade aí, quantos você vende, quantos você aluga, de um equipamento como esse, por exemplo? Olha, hoje ainda o mercado ele é meio patrimonialista, ele ainda vai muito pela aquisição do bem. Mas eu acredito, em termos de proporcionalidade, que a gente já deve estar atingindo um público aí de 30% na locação. E isso em evolução. Muito bem, então, para o produtor que está ouvindo a gente, vamos relacionar de novo então as vantagens de um aluguel? As vantagens do aluguel, a gente trabalha uma vantagem operacional, a comodidade de se alugar, porque principalmente se ela optar por uma locação com serviço, vai dar comodidade, e a questão fiscal, né? Se ele tiver enquadrado dentro de um enquadramento fiscal de lucro real, ele tem uma recuperação considerável de impostos, porque a locação entra como despesa, né? E não tem a necessidade de tempos em tempos ter que trocar o produto, porque o produto tá envelhecendo, está perdendo a funcionalidade. Essa também você colocou bem, porque ele sempre vai estar com um produto novo. Ele num período muito curto, vamos considerar aí máquina um período de 36 meses, é um período curto, ele vai estar sempre renovando essa frota, ele simplesmente entrega e renova o contrato de locação dele. Então ele vai estar sempre com uma frota nova à sua disposição. Muito bem, está aí então um pouquinho das vantagens de uma tendência que está surgindo aí no mercado, que é o aluguel de máquinas agrícolas. As vantagens para quem aluga e as vantagens para a própria fábrica, que também tem aí a motivação de continuar produzindo os equipamentos, os tratores, na verdade, né? Perfeito. O segmento de locação é um segmento enorme e é um segmento que nos gera uma compra recorrente. Então, cada vez mais
tanto a rede de concessionária como a fábrica está se aproximando desse setor de locação, porque essa parceria é uma parceria de sucesso já em veículos e que agora está se tornando uma parceria de sucesso também em máquinas e equipamentos. Tá aí, como eu disse, AgriShow e as suas tendências. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques.